Paz do Senhor, meus amados irmãos, é um grande prazer estar aqui convosco. Eu sou o irmão Felisberto Chilulo. Estou aqui com o objetivo de, mais uma vez, trazer um ensinamento para a tua vida, um ensinamento da parte de Deus. Desde o momento que o Senhor colocou no meu coração abrir esse canal para trazer revelações, ensinamentos que realmente vão contribuir, não só contribuir, mas fazer com que a tua vida cristã seja totalmente diferente. E nós estamos numa série de ensinamento. Essa série de ensinamento, o tema é Entendendo o Pecado. E este finalmente é o quarto vídeo da série, porque cada série teremos sempre 4 vídeos de ensinamentos. Então, esta é a parte 4, né? Tem 3 vídeos já disponíveis aqui no canal. Você pode ver, pode acompanhar, mas se você chegou por meio desse vídeo, acompanhe essa mensagem. Vai ser super maravilhoso para a tua vida, vai ser edificante. Como estamos de forma sequencial, o ensinamento é sequencial. Este é o quarto vídeo. Depois de acompanhar este vídeo, podes voltar para acompanhar o primeiro, o segundo e terceiro vídeo. Vai ser uma bênção para ti, você vai ser edificado em nome de Jesus. Ok, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, como foram os outros temas. Vamos exatamente entender como é possível nós vivemos totalmente livres do pecado, livres sobre o poder, sobre a influência do pecado. É possível sim, e nós vamos ver isso. Lembrando que esta é a última aula, não é? E quero já convidar você que já viu outras aulas, inscreva-te no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas para que mais pessoas sejam edificadas e assim você também ajude o canal a crescer. Ok, pois bem, nós vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje, exatamente no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 21. Depois vamos para Romanos, capítulo 6, vamos ler versículo a versículo, até chegamos no versículo 23, no último versículo. Vai ser um estudo bem dinâmico, abençoado, você vai sair daqui nutrido com a palavra de Deus. E no final, eu vou divulgar uma surpresa para todos vocês. Aguarde até o final, você vai receber uma bênção, uma surpresa da parte de Deus. Amém? Ok, glória a Deus. Vamos lá, estou a falar muito amém, mas é mesmo assim, é a força do hábito. Ok, vamos para a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus, mas antes de mais vamos orar, porque vai ser um estudo de verso a verso. Então, à medida que nós vamos lendo, vamos explicando cada versículo. Oremos. Bendito és tu, Senhor nosso Deus. Te agradecemos pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Eis-me aqui mais uma vez para trazer uma palavra na vida dos meus irmãos. Usa-me apenas como instrumento e faça com que essa palavra seja edificante e possa produzir frutos em cada coração que a ouvir. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Partindo exatamente para o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20 ao versículo 21. Primeiramente, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. É um texto bastante conhecido, principalmente quando se vai dar ensinos sobre a graça de Deus. E já fazendo aqui um spoiler, o próximo tema da nossa próxima série que teremos aqui no canal de ensinamentos será Graça de Deus. Entendendo a graça de Deus, é o que nós vamos estudar no próximo tema. Mas hoje nós não vamos nos focar na graça, estamos a falar de pecado, não é? Então vamos nos focar exatamente ali. Porém, esse texto diz que veio, porém, a lei para que o pecado abundasse. A palavra abundasse aqui é aumentasse, não é?
é um paradoxo, porque Deus envia a sua lei exatamente com o objetivo de que o pecado fosse revelado na vida do homem, de modo que o pecado fosse de forma, assim vamos dizer, manifestada na vida do ser humano, mas só que de uma forma exponencial, porque o homem passou a pecar mais quando teve o entendimento da lei de Deus. É o que o texto está a nos dizer aqui. Mas ele também traz aqui uma controvérsia dizendo, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aqui, primeiro entendendo os termos, não é? A palavra ofensa é pecado, delito. É a palavra do grego, quando nós vamos para o grego, entendemos essa palavra ofensa aqui, é a palavra paraptoma. São palavras um pouco difíceis, mas assim, no original, essa palavra significa delito. E a palavra abundar, não é? Porque ele disse, veio porém a lei para que o pecado, a ofensa abundasse. A palavra abundar aqui, nosso português, na língua portuguesa, aqui está escrito abundar, mas quando nós vamos no original, essa palavra abundasse, né? Veio porém a lei para que o pecado abundasse, que vem, é uma palavra, é a forma de conjugação do verbo abundar, aqui já está no original, é superabundar, porque é a palavra pleonazo, e pleonazo significa exatamente isso, superabundar. Se nós lemos conforme está no original, seria, veio porém a lei para que o pecado superabundasse, mas onde superabundou o pecado, agora a palavra superabundou, já não seria superabundou, é a palavra uperpericeu, que significa superabundar além da medida. Superabundar já é além da medida de abundar, mas aqui ele está a dizer superabundou além da medida, quer dizer, onde o pecado habitou, a graça habitou muito mais além daquilo que nós possamos imaginar, é o que o texto está a nos dizer aqui. E ele disse no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, como assim o pecado reinou na morte? É exatamente isso. Quando o homem pecou, o homem morreu, porque Deus falou certamente, no dia em que tocares da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E o homem foi enganado pelo diabo, o homem tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal, e a morte se efetivou na vida do ser humano. E passamos, em vez de sermos alma vivente, passamos a ser seres mortais, meros mortais. Assim o homem foi por causa da desobediência a Deus, por ter desobedecido a lei de Deus. E ele disse, para que assim como o pecado reinou na morte, como assim? O pecado foi o que reinou exatamente. E ele está colocando no passado o verbo. É o verbo reinar, mas ele está falando o pecado reinou na morte. Significa que o pecado já não reina agora mais. Como assim o pecado já não reina mais? E aqui ele coloca uma divisória, faz uma comparação entre o pecado e a graça. Porque ele disse que o pecado reinou na morte, a morte só existe por causa do pecado, e aí nós vamos buscar a revelação de por que Cristo morreu, se Jesus nunca pecou. Cristo morreu exatamente porque ele se tornou pecado, Deus imputou nele os nossos pecados, por isso é que ele teve que morrer, porque o aguilhão do pecado é a morte. Aquilo que faz com que a morte exista é o pecado. E o pecado reinou na morte. O pecado reinou na morte. E ele está a dizer, também a graça deve reinar, só que aqui está no conjuntivo, não é? Também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Mas quando nós vamos no original, nós vemos aqui que aqui a palavra, a conjugação reinasse, não é reinasse, é deve reinar. Então a graça deve reinar do mesmo modo que o pecado reinou para a morte. A graça também deve reinar, só que por meio da justiça. E a palavra justiça aqui é dikaiosune, é uma palavra muito forte, mas voltando só aqui para nós entendermos aqui a palavra reinar, o que significa? Reinar é a palavra basileu.
Basileu é um tipo de reinado não como de uma mera autoridade, é uma autoridade como de um governador sobre uma província. Esse tipo de domínio que o pecado teve, não é? E é o mesmo tipo de domínio que o apóstolo Paulo está a dizer que a graça deve reinar pela justiça. Como assim pela justiça? Aqui não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. E a palavra aqui, justiça, conforme disse a palavra de Kaiosune, que é a condição aceitável para Deus, é a integridade, é a virtude, é a pureza de vida. Só que não é uma justiça conseguida por meios próprios, pela minha própria integridade. É uma justiça imputada que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Então, quando você aceita Jesus, a justiça de Deus é imputada na tua vida, é colocada na tua vida. E nós já falamos isso nas aulas anteriores. Então, nós somos justos por causa da justiça de Deus. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz nos alcançou. Jesus é justo diante de Deus e Ele nos colocou exatamente nessa mesma posição. Nós também somos justos diante de Deus. E é dessa forma que a graça vai reinar, entendendo que nós já estamos numa posição de vantagem, nós já estamos adiante, Deus nos colocou na sua presença, Deus nos colocou aceitáveis e agradáveis a si mesmo. Não é a forma como eu me vejo, mas é a forma como Deus me vê que importa. A forma como Deus nos vê na lente da sua palavra é o que importa para nós. E é dessa forma que nós precisamos aprender a encarar Deus. Quando formos à presença de Deus, você precisa se ver puro, você precisa se ver santo, você precisa se ver agradável a Deus, porque Deus tem prazer em ti, Deus tem prazer no seu povo, Deus tem prazer em mim, Deus tem prazer, Deus se agrada da sua vida. Talvez você vai falar, mas eu pequei ontem. Sim, nós já estudamos isso. Confesse. Então, logo tu confessares, a palavra fala que Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. É assim que o Senhor faz. Ele não guarda rancor. O Senhor, Ele esquece os nossos pecados. Ele esquece, realmente esquece. Porque Ele é Deus. Se Ele tem o poder de se lembrar, também tem o poder de esquecer. Ele decide esquecer. Porque Ele é poderoso para esquecer, exatamente, não se lembra mais. E quando você confessa e vai na presença de Deus, repetindo exatamente aquilo que você fez, Deus vai falar, o que você está falando? Eu não me lembro disso. Porque já foi tudo pago por meio de Cristo Jesus. Ok? Glória a Deus por isso. Nesse mesmo versículo 21, ele diz, de modo que a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Aqui é para a vida eterna. Eu gosto de estudar o texto assim, de forma mais profunda, palavra por palavra, de modo a entender o conceito. E quando eu fui entendendo aqui, palavra por palavra, e só aqui abrindo um parênteses, nunca estude a palavra com um senso de que eu já sei isso. Não. Você tem que se esvaziar, você tem que exatamente entender, estudar o texto como se você nunca tivesse lido aquilo antes. É assim que se estuda a Bíblia, para que você receba uma revelação nova da parte de Deus e o Senhor vai acrescentar na tua vida. Então ele disse, para que a vida eterna, vamos só ler aqui, para que assim como o pecado reinou na morte, também reinasse também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Aqui para a vida eterna é como se fosse trazer a vida eterna. É trazer a vida eterna. Então, o pecado reinou na morte, a graça reina por meio da justiça, para que a vida eterna se manifeste por meio de Jesus. E o que é vida eterna? Aqui vida eterna é o termo original que está aqui, é Zoé. E eu já falei numa das aulas que existe uma separação, uma diferença no grego quanto a essas duas palavras. Uma é psuque e outra é zoé. Psuque é a vida biológica, a vida dos seres vivos. Mas psuque é um estilo de vida de Deus, não é? É o tipo de vida de Deus. É até estranho falar isso porque Deus não tem vida, Deus é a vida, não é? Mas aqui é no sentido de aquilo que é a natureza de Deus. Deus não fica doente. Deus não é pobre. Deus não é alguém que guarda rancor.
Deus é puro, Deus é santo, Ele é justo. E é exatamente essa vida que Ele imputou em nós. É Zoé, Deus nos deu a sua própria vida. Nos colocou, nos deu o seu espírito, nos deu o seu coração. Ele nos deu a natureza da sua vida. É a mesma vida que nós temos. Não é que teremos, é a que nós já temos. Por isso é que o Filho de Deus, de acordo às Escrituras, já não precisa mais ficar doente. E isso aqui vai abrir muitos debates, muitas controvérsias. Nós vamos estudar isso mais lá à frente, não vamos entrar nisso agora. Mas é o que a palavra do Senhor fala. Deus nos deu a sua própria vida, então Ele nos deu a sua mente. Nós temos a mente de Cristo, imagina só, Ele nos deu a sua mente, nos deu a sua natureza de vida, significa que o Filho de Deus já não precisa ficar doente. Não há algo que atinge o Filho de Deus, seja no nosso corpo, principalmente no nosso corpo, ou no nosso espírito, na nossa alma. A nossa mente, a nossa alma foi lavada com o sangue de Jesus, então nós somos novas criaturas, é um outro tipo de espécie que Deus fez. E nós vamos estudar isso profundamente lá mais para frente. Mas hoje eu quero que nós nos foquemos aqui nos textos mencionados. Partimos agora para o capítulo 6, a partir do versículo 1. Apóstolo Paulo começa dizendo: O que diremos? Vamos permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ok. Vamos permanecer no pecado para que a graça de Deus se torne mais abundante, aumente na nossa vida, porque a graça de Deus é o poder para nós não pecarmos. Nós confundimos a graça como permissão para o pecado. Não é. A graça de Deus não é permissão para você pecar. Se eu pecar, Deus vai me perdoar. Realmente vai. Mas quando tu partes desse princípio, você não entendeu a graça. Você não entendeu a revelação. Você não entendeu a salvação. Porque a salvação é exatamente... nós somos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, para o reino de Deus. Então aqui nesse reino, o pecado já não habita, não tem domínio. Por meio da sua graça, por meio da graça, um lugar de vantagem. Você não precisa lutar contra o pecado. Você já não precisa lutar porque Jesus fez isso. E Ele combateu até o sangue, vencendo o pecado. E você não precisa lutar mais nisso porque nós já fomos libertos do pecado. E é exatamente o que estava acontecendo ali na igreja de Roma. Eles pecavam mais porque entendiam mal a graça. E o apóstolo Paulo vem exatamente para corrigir isso. Ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, claro que não. E ele fala no versículo: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Uau! Nós que estamos mortos para o pecado, a palavra aqui, morto, é a palavra necros. Significa sepultado. Alguém que foi sepultado, é um defunto. Ele disse: nós estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não é lógico um defunto que já foi enterrado voltar à vida. Na natureza humana isso é impossível. Não faz sentido na lógica humana, não faz sentido. Alguém que morreu, já foi sepultado há um ano, e a gente vai lá no túmulo, abre e ele volta à vida. Não é possível. Ok, amém. Falando como homem, não é possível. É exatamente essa lógica que o apóstolo Paulo está usando aqui. Como é que nós, que estamos mortos para o pecado, como é que vamos viver? Viveremos de novo nele? Não tem como. E ele explica: ou vocês não sabem, ou não sabeis, todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. O batismo é um símbolo de reconhecimento de que agora você pertence a Deus. Batismo não é a salvação, batismo é um símbolo de quem foi salvo. É alguém que decide aceitar Jesus e, como símbolo, aceita ser batizado. Só que o batismo, está a falar exatamente da imersão nas águas. Só que o batismo simboliza a morte com Cristo na cruz. Ok, eu morri com Cristo na cruz. E o que prova isso? O batismo prova isso. O batismo é a prova de que você morreu com Cristo na cruz. É o que ele está a dizer aqui. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. E ele fala no versículo: de sorte que fomos sepultados. Não é só mortos, mas fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, voltando no versículo 3,
Ele disse, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. É exatamente isso. Cristo morreu, eu morri também. Eu morri também. É assim que você tem que se ver. Porque é o que a palavra do Senhor fala, creia na palavra, não em ti. Amém. Ok, ele diz no versículo 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. É necessário que você aceite a morte de Cristo em tua vida, de modo que você também ressuscite com Cristo. Você não tem como ressuscitar com Cristo se você não crer que você morreu com ele. Porque Cristo já ressuscitou e ele subiu ao céu. Só que a promessa dele é que todos nós ressuscitaremos um dia. Ou seremos arrebatados se o Senhor vier já nessa geração. Mas os que morreram vão ressuscitar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Do mesmo jeito que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, também haverá ressurreição, mas já com um corpo glorioso, um corpo glorificado. É o que vai acontecer. No versículo 6 ele diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. É exatamente isso aqui. Ele está a dizer que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Uau! Não só foi sepultado, não só morreu, foi sepultado, mas também foi crucificado. A crucificação é o fim do pecado. A crucificação é onde o pecado foi derrotado. É na cruz onde o pecado foi derrotado. Foi derrotado de uma vez por todas. É ali onde o sacrifício foi feito. O maior sacrifício. Você não precisa se punir mais para que Deus te perdoe. Não é necessário mais, porque você já foi crucificado com Cristo. Já fomos crucificados, aleluia. Já fomos crucificados com Cristo. Então não é necessário que você o faça de novo. No versículo 7 ele disse, porque aquele que está morto está justificado do pecado, aleluia. Não é aquele, imagina que não é aquele que confessa, aquele que está morto já está justificado. Se eu estou morto, se eu aceito que eu estou morto com Cristo, então já estou justificado. Eu não preciso mais de alguma justificativa, não. Eu posso entrar na presença de Deus limpo, livre de qualquer condenação, porque eu já estou morto. É o que a palavra do Senhor fala. E isso é bastante suficiente para que você entenda que você já foi justificado por Deus, independentemente daquilo que você pensa. É o que a palavra do Senhor fala, aleluia, aleluia. Versículo 8, ela disse, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, aleluia. Então se eu já morri com Cristo, então eu vou viver com Ele. Eu vou viver com Cristo, eu vivo com Cristo. Não está a falar apenas de um futuro nos céus, estamos a falar daqui e agora. Nós vivemos com Cristo. E Deus fez algo extraordinário por meio do Espírito Santo, algo inimaginável. Como é que Deus infinito, Deus todo-poderoso, aquele que os céus, que é infinito, é pequeno, é um lugar pequeno para ele habitar, mas Deus fez do ser humano a sua habitação. Nós somos o templo de Deus, somos templo do Espírito Santo. Como isso é possível? Só por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que tem o poder, que compilou Deus e colocou numa forma que coubesse em nós, no nosso corpo, que coubesse em nós, no nosso coração, que coubesse em nosso coração. Deus habita em nós, imagina, na sua plenitude, na sua essência, sem diminuir o poder, Ele está em nós. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que habita em nós. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas em Gênesis, é o mesmo Espírito que habita em nós. É o próprio Deus, meu Deus, aleluia. É importante que nós entendamos isso, meus amados irmãos. É importante que entendamos isso. Porque ele fala aqui, pois quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto para viver, vive para Deus. Assim também nós. Quando você aceitou Jesus, você morreu para o pecado. Agora a tua vida é para Deus. É uma vida devota a Deus, uma vida entregue a Deus. É uma vida de consagração, de comunhão com Deus, porque não existe algo melhor do que isso.
Não existe não há alegria que nos tire, não há alegria que, vamos assim dizer, que ultrapasse a satisfação de estar na presença de Deus. Não existe prazer algum, não existe, seja dinheiro, seja sexo, seja qualquer prazer, não há prazer maior do que estar na presença de Deus. Para quem já sentiu a presença do Senhor, sabe disso. E você pode confirmar isso aí nos comentários. Aleluia, aleluia. E o versículo 10, versículo 11, é aqui. Ele disse, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto é uma das chaves, se não a chave desse capítulo. Ele está a dizer, considerai-vos como mortos. O que é considerar? A palavra considerar aqui do inglês é count, é contar como morto. É exatamente, vamos no grego, que é logizomai. Passar para a conta de alguém. Já não é mais tua, mas é passar para a conta de alguém. Ele está a dizer, considerar. Você tem que colocar na tua mente que eu estou morto. Que a minha velha natureza está morta para o pecado. Não estou tão morta, ela não pode mais ressuscitar porque foi sepultada e foi crucificada. Aleluia. Então eu tenho que me considerar, tenho que entender que eu estou morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. O que é? E já falei que a palavra morto é necros, é cadáver, é alguém enterrado. Estou vivo para Deus em Cristo Jesus, meu Senhor. Amém. E a palavra aqui, vivo, é a palavra zal. Já não é zoé, é zal. Que é gozar da vida real. É ser ativo, ser abençoado, eterno no reino de Deus. É o que a palavra vivo está a dizer aqui. Então, eu já não vivo mais para o pecado. Eu me considero morto para o pecado. Então, toda vez que a tentação vier, eu não tenho mais como, não tenho mais poder, porque eu, infelizmente, para ti, pecado, já morri. Mas glória a Deus, porque eu já morri. Pecado já não tem mais domínio sobre mim. É assim que você tem que pensar. E é assim que a palavra do Senhor fala. Não é só uma questão de pensamento. Essa é a verdade. É exatamente o que nós nos tornamos em Deus. Mortos para o pecado. Ele disse, vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E no versículo 12 ele fala, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Então não se prostitua, não vista indecentemente, não use roupas indecentes, porque você estará apresentando o teu corpo como instrumento de iniquidade. Não se masturbe, isso vai destruir a tua alma, e você estará emprestando o teu corpo para o pecado, como um instrumento para o pecado, sendo que o Senhor já nos tirou dali. Não é necessário que a gente volte, porque já morremos. O pecado já não tem domínio, não tem domínio. Aleluia. E ele fala, nem tampouco apresenteis os vossos membros por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Instrumento de justiça. Aqui está, instrumento de justiça é exatamente ser uma bênção, ser um catalisador do reino de Deus, ser alguém que faz o reino de Deus avançar. A nossa vida é para o reino de Deus. E era necessário que Deus nos tirasse do pecado, fizesse com que o pecado não tivesse mais domínio sobre nós, matasse o pecado na carne, de modo que a carne não tivesse mais poder em nós, porque nós somos espirituais, somos seres espirituais, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós falamos sobre o novo nascimento num dos ensinamentos que nós tivemos aqui. Vamos para o versículo 14, diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a conclusão daqui.
É a conclusão desse estudo. Porque é o que o texto está a dizer. O pecado já não vai ter mais domínio sobre ti, sobre mim. Porque eu já não estou mais debaixo de uma lei, de regras. Não, a vida cristã não é uma lista de nãos. Não é uma lista em que você acorda, o que eu não posso fazer hoje? O que eu não é assim, é você viver livre. Livre. Vá, consagre-se a Deus e viva a tua vida. Vá buscar no Senhor não considere o pecado. Quanto mais você olhar para o pecado, mais tu vais pecar. Quanto mais você ouvir mensagens que falam sobre o pecado, daquilo dos vícios que você tem que abandonar, quanto mais te focares nesse tipo de pregação, mais você vai viver no pecado. Olha só para os homens de Deus que muito pregam sobre o pecado. Pregam, são homens da lei. Você olha para a vida deles, é uma vida de luta, é uma vida de batalha, sempre tem que... Não, você não precisa viver nessa posição, isso vai gerar controvérsia, vai gerar debate, mas é exatamente assim, meu amado irmão, foca-te na graça, porque é ali onde você tem a liberdade, é ali onde você vive numa posição de vantagem sobre o pecado, porque você entende que Cristo já venceu, Cristo já lutou, Cristo já me concedeu a vitória sobre o pecado. Então você vigia, você fica atento, não com preocupação, com medo de pecar. Quando acontecer, não sei se vou conseguir resistir. Não, você já venceu, amém. Glória a Deus, glória a Deus. E se pecares, confessa e avance. 7 vezes justo cairá, dessas 7 vezes ele também se levantará. Levanta-te e avance. Porque o pecado não tem domínio. O que nos faz cair e viver em pecado é exatamente entender. É a falta de entendimento das Escrituras. Qual é a nossa posição? É que nós nos vemos sempre a combater, nos colocamos na mesma posição com o pecado. Às vezes o pecado um pouco mais acima, a tentação um pouco mais acima. Eu não sei se consigo, eu não sei como é que vou passar nessa tentação. Você já está se colocando num lugar de desvantagem? Não, nós fomos colocados acima. Pecado já não tem domínio sobre ti. E eu queria passar verso a verso, mas o tempo já se esgotou, já não há mais tempo. Então vamos ver o versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, salário é o pagamento, não é? O dom gratuito que Deus nos deu é grátis, é a vida eterna. E nós às vezes usamos esse texto para condenar. Não peca, o salário do pecado é a morte. E paramos ali. O salário do pecado é a morte. Não continuamos. Tem vírgula, é vírgula. Nem o ponto, é vírgula. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É que nós sempre colocamos as coisas mais acima das coisas boas. O salário do pecado é a morte, então cuidado, vais morrer se você pecar, porque vais receber o salário. Não é isso. Quando tu leres, e eu te desafio você a ler esse capítulo 6 de Romanos, que é fabuloso, é maravilhoso. Eu, enquanto meditava nesse texto, eu pulava aqui. É muita alegria quando você medita nesse texto de Romanos 6. Você recebe revelações extraordinárias. E ele está a dizer, porque aqui é a conclusão. Porque o salário, porque ele já justificou lá em cima que nós já não somos mais, não vivemos mais no pecado. O pecado está morto, nós morremos, fomos sepultados, vivemos para Deus. O pecado já não tem domínio. Se considere como morto para o pecado, porque é o que nós somos, morremos para o pecado de uma forma poderosa. E ele fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É Zoé que Deus nos deu. É Zoé, o salário de Deus é o dom gratuito. Não é um salário porque você não precisa fazer nada. Você já recebeu. É a vida eterna. A vida eterna não é uma vida que vai começar depois da morte. Ela começa aqui na terra. É uma vida já com Deus aqui na terra. Começa aqui. Você já tem a vida eterna.
Aleluia! E vida eterna é um estudo que nós vamos ter, porque é uma coisa profunda, poderíamos passar muito tempo só falando sobre isso. Mas já não temos mais tempo. E eu disse que traria uma surpresa no final. Eu quero te parabenizar em primeiro lugar por você ter concluído esse ensinamento, por você ter concluído este estudo. Deus é contigo e eu sei que você já foi abençoado. E aqui na descrição tem o meu contato. Se você quiser ter uma dúvida, falar comigo, pode me chamar no WhatsApp. Estou aqui, é um número de Angola. Então podes pegar o contato e falar. Nós vamos orar e vais ver a tua vida cristã sendo catapultada para um próximo nível. O Senhor é bom. Eu agradeço bastante pela tua presença, por você estar aqui conosco, comigo, neste canal. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de deixar o teu comentário para que o YouTube recomende mais esse vídeo. E nós terminamos aqui a nossa série, desta primeira série de ensinamento, que é Entendendo o Pecado. Mas, como é impossível extrair tudo isso, extrair o tema do pecado em 4 vídeos é quase impossível. Mas, pela graça do Senhor, dei o meu máximo. Eu queria que os vídeos tivessem apenas 25 minutos, mas é muito difícil. Ainda estou a aprender e vou aprender muito mais, resumir o ensinamento e tudo mais. O Senhor vai me ajudar. Mas eu quero te dizer que eu preparei também um e-book exatamente que resume, não só resume, mas amplifica o ensinamento dos 4 vídeos que nós tivemos, do primeiro até o 4º vídeo. Esse e-book é exatamente o tema, é o mesmo, Entendendo o Pecado. É um e-book mais exaustivo, mais explicativo. Você vai poder entender um pouco mais sobre o pecado, exatamente se você quer se aprofundar. Não é o pecado no sentido das coisas que você deve deixar de fazer, mas é a liberdade que Deus nos deu sobre o pecado. É o poder que nós temos sobre o pecado. O pecado já não tem mais domínio na vida do Filho de Deus. Então, esse e-book, exatamente eu escrevi, resumindo e ampliando aquilo que eu não pude falar em vídeos, exatamente sobre esse tema. Então, o e-book vai estar aqui no comentário fixado, o link para o e-book. Você pode adquirir esse e-book. É um apoio, é uma oferta apenas, é um apoio, é algo simbólico para o canal, para ajudar o canal a crescer também muito mais. Precisamos uma lapela e tudo mais, e é exatamente com esse fim que esse e-book está a ser aqui disponibilizado para você. Vá, adquira um e-book, e o preço desse e-book é baixíssimo. Para você que está no Brasil, o preço é R$29,90. Em Angola é só converter reais para Kwanza, ok? É simples. Está ali o link, você vai apoiar o canal, vai abençoar esse canal para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, Deus te abençoe, meu amado irmão. Adquira o e-book, assista aos vídeos, seja edificado na palavra de Deus, seja edificado na fé, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.